Agora eu queria mostrar para a gente aqui, né, para a gente acompanhar o aparelho digestório, que muita gente conhece como aparelho digestivo. Isso. Quando a gente come alguma coisa, qual é o caminho natural que o alimento tem que fazer? Certo. Então, toda vez que a gente engole, passa pela boca e existe esse tubo comprido aqui, que a gente chama de esôfago. A única função desse tubo é levar o alimento da boca até o estômago, que é onde começa a ocorrer a digestão. E a área mais importante para a gente entender sobre refluxo é essa região de transição entre o esôfago e o estômago. Nessa região existe como se fosse uma válvula, uma portinha, que permite que o alimento saia do esôfago e entre no estômago, mas que não deveria permitir que ele volte, queimando o esôfago. E tem muita gente que quando se alimenta, aí se deita e aí começa a passar mal, né? Fica aquele gosto amargo na boca, Isso. aquela vontade de botar para fora o que tinha, né, ingerido. Por que isso acontece, doutor? Esse é um dos principais problemas em pacientes que têm sintomas de refluxo. A melhor medida para perder esse sintoma é exatamente não comer e se deitar. Porque quando a gente come e deita, a gravidade deixa de agir. Quando eu estou em pé, a comida segue o trânsito normal, estômago, depois segue para o intestino. Quando eu estou deitado, essa portinha que segura, ela precisa ser uma portinha muito forte, para não permitir que o alimento volte para o esôfago. Se tiver qualquer problema nessa porta, ela está uma portinha com defeito, o alimento e o ácido do estômago vai voltar para o esôfago e quando o paciente sente aquela azia, queimação, a regurgitação. Inclusive, Meire, lembra da portinha que eu falei entre o esôfago e o estômago? O álcool, ele emite uma mensagem para essa porta, pode abrir. Então, muitos pacientes se queixam, depois que eu bebo, eu tenho muita azia, queimação. E é fácil de entender isso. O álcool, ele age nessa portinha, relaxando essa portinha, deixando que ela seja mais permissiva. E aí o suco gástrico, o alimento volta para o esôfago e queima. Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, primeiro é beber pouco, né? A gente sabe. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue. Vamos combinar, nem todo mundo consegue. Exatamente. Mas, não conseguindo isso, o ideal é que a gente tome bastante líquido, principalmente água, durante o ato de beber. Porque isso facilita, impede que a gente tenha uma ressaca, facilita a desintoxicação do nosso organismo. Tem gente que toma um remedinho antes de tomar bebida alcoólica e toma depois. A gente, claro, não vai falar de remédio aqui, nem de nomes, não, mas o senhor sabe que isso acontece, né? Perfeito. Há alguma contraindicação nesse ato? Um desses remedinhos bem famosos, ele tem algumas substâncias que não fazem muito bem para a gente. Então, o ideal realmente é a gente ser um pouco mais moderado e ter hábitos de vida mais saudáveis. Se for a única opção, realmente tomar o remédio, a gente aceita, né? E como é que a gente protege o estômago todos os dias? Tendo ou não refluxo ou tendo problema de azia constante, como é que a gente faz? Como é a alimentação que a gente tem que ter? Quantidade de líquido também? Perfeito. Super importante a gente salientar aqui. Hábitos de vida saudáveis como um todo vão favorecer a sua saúde do estômago. Ingerir em torno de 2 a 3 litros de água por dia é essencial. A gente sempre acha que bebe muita água, mas na verdade quando a gente começa a medir, não bebe. Evitar, por exemplo, em pacientes predispostos que têm esses sintomas de queimação, de azia, de dor estomacal, evitar chocolate, evitar cafeína, evitar o consumo de álcool. A gente precisa, do ponto de vista bem objetivo, cortar essas coisas, diminuir a quantidade de fritura e gordura na alimentação e assim você vai conseguir ter não o estômago somente mais saudável, mas também o intestino mais saudável, que hoje a gente sabe que a saúde do aparelho digestivo ela está intimamente associada à saúde como um todo da gente, inclusive a nossa saúde do cérebro. Doutor Guilhermino, muito obrigada.